O mercado automotivo está diante de uma virada histórica e ela já começou. Uma nova ofensiva vinda da Ásia está prestes a sacudir o Brasil de um jeito que poucas vezes vimos na indústria. E não é exagero. A chinesa GAC não entrou no jogo para competir seguindo as regras tradicionais. Ela veio para mudar as regras. O que a marca fez com o Aion UT pode redefinir completamente a forma como enxergamos carros elétricos no país. Estamos em fevereiro de 2026 e o que está acontecendo agora parece, à primeira vista, um erro de planilha, mas não é. É, possivelmente, a estratégia mais ousada já adotada por uma montadora no mercado brasileiro. Imagine entrar em uma concessionária e sair de lá com um hatch elétrico 0 km, moderno, bem equipado e espaçoso, pagando algo em torno de R$40 mil. Sim, 40 mil. Mas antes de vocês me xingarem e falarem: "Ah, mas aqui no Brasil, com esse monte de imposto, nunca vai ser esse preço." Calma. Claro que esse valor é uma conversão direta do preço da China para o Brasil. Só que existe um detalhe muito importante que muda tudo nesse caso: a bateria. É justamente essa tecnologia que pode fazer toda a diferença e é por isso que o preço pode surpreender muita gente aqui no Brasil. Então assiste até o final para entender exatamente como isso é possível. E já aproveita, se inscreve no canal, porque o que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente o que você pensa sobre carros elétricos baratos. Enquanto montadoras tradicionais ainda lutam para posicionar seus elétricos abaixo da faixa dos R$100 mil, a GAC simplesmente mudou o modelo de negócio. Em vez de tentar reduzir drasticamente o custo do carro inteiro, ela fez algo muito mais radical. Separou o veículo do componente mais caro dele, a bateria. A lógica é simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Você compra o carro, mas não precisa ser dono da bateria. O item mais caro, o que mais gera medo em relação à desvalorização e ao desgaste das células, deixa de ser um risco e passa a funcionar como um serviço por assinatura. Ou seja, o maior receio de quem pensa em migrar para um elétrico, custo de reposição, perda de autonomia ao longo do tempo e impacto no valor de revenda, é transformado em um modelo previsível, com pagamento mensal. Isso não é apenas uma estratégia de preço, é uma mudança estrutural no conceito de propriedade automotiva. E a pergunta que fica é inevitável: estamos diante da democratização definitiva do carro elétrico no Brasil? Ou existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebeu ainda? Porque quando uma montadora decide cortar o preço pela metade, não é apenas uma promoção, é um movimento calculado. E esse movimento pode afetar diretamente o seu próximo carro. O Aion UT não é apenas mais um carro elétrico, ele é, na prática, uma peça estratégica pensada para provocar uma reação em cadeia em todo o mercado, um verdadeiro divisor de águas. A proposta é simples, mas o impacto pode ser enorme: forçar concorrentes a reduzir preços drasticamente ou correr o risco de perder relevância. E se você acha que isso ainda está distante da nossa realidade, aqui vai um detalhe que muda tudo. Esse carro já está em testes no Brasil, rodando de forma discreta, sendo preparado para entrar oficialmente no nosso mercado. Isso significa que aquela ideia de que carro elétrico é sempre caro pode estar com os dias contados. A GAC, com o Aion UT, não lançou apenas um novo modelo. Ela lançou um movimento estratégico que já está em rota direta com o mercado brasileiro. E é importante deixar claro, a GAC não é uma marca pequena tentando ganhar espaço. Estamos falando de um dos maiores grupos automotivos da Ásia, com estrutura, tecnologia e escala suficientes para competir globalmente. O Aion UT, inclusive, surpreende pelo porte. Ele não é um carro compacto limitado ao uso urbano. São aproximadamente 4,27 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,75 metros, números que garantem um espaço interno comparável e, em alguns casos, até superior ao de muitos SUVs médios vendidos hoje por valores muito mais elevados. Ou seja, não se trata apenas de um carro acessível, é um carro acessível e espaçoso. O alvo é claro: competir diretamente com modelos como o BYD Dolphin e o GWM Hora 03, mas o Aion UT traz diferenciais que elevam ainda mais o nível da disputa. Um dos destaques é o sistema multimídia integrado com tecnologia baseada em nuvem, desenvolvido para oferecer uma experiência mais rápida, inteligente e conectada.
Além disso, o modelo conta com um sistema avançado de câmeras com visão ampliada, permitindo ao motorista ter uma percepção muito mais completa ao redor do veículo, inclusive em situações onde normalmente existiriam pontos cegos, recursos que até pouco tempo atrás eram exclusivos de veículos muito mais caros. E o fato de esse modelo já estar sendo testado no Brasil mostra que nada disso é por acaso. A GAC identificou uma oportunidade clara. Existe uma demanda enorme por carros elétricos mais acessíveis, mas que ainda ofereçam tecnologia, espaço e usabilidade real. E é justamente aqui que entra o elemento mais revolucionário de todos. O ION-UT foi projetado com um conceito que quebra um dos pilares tradicionais da indústria automotiva: a propriedade da bateria. Em vez de vender o carro com a bateria inclusa, a GAC adotou um modelo onde o veículo e a bateria são tratados como elementos separados. Isso muda completamente a lógica. O componente mais caro do carro, aquele que mais influencia o preço final e que gera dúvidas sobre durabilidade e desvalorização, deixa de ser um obstáculo inicial. E isso pode ser o início de uma transformação profunda na forma como os carros elétricos são vendidos, comprados e utilizados. A pergunta agora não é mais se isso vai acontecer, é quando. E é aqui que a estratégia fica ainda mais ousada. O ION-UT pode ser adquirido por um valor que, até pouco tempo atrás, parecia impossível para um carro elétrico. Na China, a versão de entrada foi lançada por algo em torno de 52.800 yuans, o equivalente aproximado a R$40 mil na conversão direta. Mas existe uma condição que muda completamente o jogo. Esse preço só é possível porque a bateria não faz parte da compra tradicional. A lógica é simples e extremamente estratégica. A bateria é o componente mais caro de um veículo elétrico. Ela representa uma parte significativa do custo total e também concentra as maiores dúvidas do consumidor: durabilidade, degradação ao longo do tempo e impacto na revenda. Ao retirar a bateria da nota fiscal, a GAC reduz drasticamente o preço de entrada do carro e, mais do que isso, elimina um dos maiores medos de quem pensa em comprar um elétrico usado. E se a bateria já estiver desgastada? No modelo proposto pela marca, essa preocupação deixa de ser sua e passa a ser responsabilidade da fabricante. Você adquire o carro. Estrutura, motor elétrico, acabamento, tecnologia embarcada, sistemas avançados de assistência. Mas a bateria é tratada como um serviço. É quase como se fosse o combustível do carro, só que em formato de assinatura. E aqui está a parte que pode redefinir o mercado. Em vez de pagar o valor integral da bateria no ato da compra, o cliente opta por um plano mensal. Na China, esse modelo gira em torno de uma mensalidade equivalente a pouco mais de R$300. Em troca, o motorista tem acesso à bateria e à infraestrutura de substituição rápida. Isso significa menos tempo parado, carregando e mais flexibilidade no uso. Em vez de esperar horas em um ponto de recarga, a proposta envolve sistemas de troca rápida, onde o módulo pode ser substituído de forma muito mais ágil. Na prática, a GAC não quer que você seja dono da bateria. Ela quer que você seja usuário da energia. É uma mudança conceitual profunda, porque se esse modelo funcionar em larga escala, ele pode reduzir drasticamente a barreira de entrada para milhões de pessoas que ainda consideram o carro elétrico inacessível. Mas toda estratégia disruptiva traz uma pergunta inevitável. Se o preço caiu tanto, onde está o verdadeiro custo dessa equação? É exatamente aí que a análise fica ainda mais interessante. Mas a inovação do ION-UT não para no modelo de assinatura. Ela se estende ao coração do carro, a própria bateria. O modelo utiliza um sistema desenvolvido pela CATL, a maior fabricante de baterias do mundo e responsável por fornecer tecnologia para algumas das maiores montadoras globais. Esse sistema foi projetado não apenas para oferecer eficiência, mas para eliminar uma das maiores limitações dos carros elétricos atuais: o tempo de recarga. Imagine a seguinte situação. Você está em uma viagem e percebe que a carga da bateria está acabando. Em um carro elétrico convencional, isso significaria parar em um ponto de carregamento e esperar dezenas de minutos, às vezes até mais, para recuperar autonomia suficiente. Mas no ecossistema criado pela GAC, a lógica é completamente diferente. Em vez de esperar a bateria carregar, você simplesmente entra em uma estação automatizada de substituição.
Em questão de segundos, um sistema robotizado remove a bateria descarregada e instala outra completamente carregada. Todo o processo leva pouco mais de 1 minuto. É menos tempo do que muitos motoristas levam para abastecer um carro a combustão. Esse modelo elimina duas das maiores barreiras dos veículos elétricos: o tempo de espera e a preocupação com a degradação da bateria ao longo dos anos. Com uma mensalidade equivalente a cerca de R$ 300, o motorista passa a ter acesso contínuo à energia, sem precisar se preocupar com perda de desempenho ou custos elevados de substituição no futuro. Mas a inovação não é apenas sobre conveniência, é também sobre segurança. A bateria utilizada no sistema foi projetada para suportar condições extremas. Testes estruturais avançados demonstraram resistência a impactos severos, perfurações e torções, reduzindo drasticamente o risco de falhas críticas. Isso reforça um ponto essencial: a proposta não é apenas tornar o carro elétrico mais acessível, mas também mais confiável. O que a GAC fez, na prática, foi ir além do conceito tradicional de vender um veículo. Ela criou um ecossistema completo. O carro deixa de ser apenas um produto e passa a fazer parte de um sistema integrado, onde energia, manutenção e infraestrutura trabalham juntos para simplificar a experiência do usuário. E essa estratégia não está limitada ao mercado chinês. A marca já confirmou planos ambiciosos de expansão no Brasil, incluindo a criação de uma rede própria de concessionárias e o desenvolvimento de uma operação local. O objetivo é claro: estabelecer presença sólida e competir diretamente com as marcas que hoje dominam o mercado nacional. A GAC entendeu algo fundamental sobre o consumidor brasileiro. Existe uma busca crescente por economia, mas sem abrir mão de tecnologia, conforto e inovação. E se essa estratégia se consolidar, o impacto pode ser profundo, porque não estamos falando apenas da chegada de mais um carro elétrico. Estamos falando de uma mudança estrutural que pode redefinir preços, acelerar a adoção da eletrificação e forçar toda a indústria a se adaptar a uma nova realidade. A pergunta agora é simples e ao mesmo tempo decisiva: quem vai conseguir acompanhar essa transformação? E quem vai ficar para trás? O Ion UT se destaca também pela versatilidade interna. Seus bancos possuem reclinação total de 180 graus, permitindo transformar o interior em uma superfície plana semelhante a uma cama. Esse recurso é especialmente útil para motoristas que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho ou para quem realiza viagens frequentes e valoriza conforto adicional durante pausas. Mas o verdadeiro diferencial vai além do conforto. A GAC Group introduziu um conceito inovador ao separar o veículo da bateria como um componente fixo. Na prática, isso elimina um dos maiores receios associados aos carros elétricos: a obsolescência tecnológica. Em vez de ficar limitado a uma bateria que pode se tornar ultrapassada em poucos anos, o proprietário passa a ter acesso a atualizações. Caso surja uma nova geração com maior capacidade ou carregamento mais rápido, a substituição pode ser feita em uma estação especializada, mantendo o veículo sempre atualizado sem a necessidade de trocá-lo. Esse modelo representa uma mudança profunda na lógica da mobilidade elétrica e tem potencial para alterar o equilíbrio competitivo do setor automotivo global, pressionando fabricantes tradicionais a se adaptarem rapidamente. Isso levanta uma questão importante: esse pode ser o novo padrão da indústria? Você estaria disposto a pagar uma mensalidade em torno de R$ 300 para eliminar completamente a preocupação com a degradação ou substituição da bateria? Outro ponto que chama a atenção é o preço competitivo, próximo de R$ 40 mil no mercado chinês. Esse valor seria suficiente para convencer consumidores a abandonar definitivamente os veículos a combustão? Deixe sua opinião. Você acredita que o consumidor brasileiro está pronto para adotar o modelo de bateria por assinatura ou ainda prefere a propriedade integral do veículo? Compartilhe se compartilha este conteúdo com quem ainda acredita que carro elétrico é inacessível. O cenário está mudando rapidamente. E só para finalizar, se você assistiu o vídeo até o final, deixe um comentário aqui embaixo escrevendo GAC 2026. Assim eu vou saber quem realmente acompanhou o vídeo completo. Valeu demais pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo.